E o que eu quero que você perceba é essa sequência, tá? Então, na hora de você se perguntar o que aprender primeiro em programação, o que aprender para programar, a sequência é essa, não foge dessa sequência. Fala Guerreiro Jedi, Professor Márcio Santos aqui, seja novamente bem-vindo ao Código CEO. E se você está assistindo esse vídeo, no mínimo você está com uma dúvida, né? O que aprender primeiro para conseguir programar, o que aprender em programação? E nesse vídeo aqui eu pretendo resolver essa dúvida aí que com certeza está atormentando a sua cabeça. Logo de cara, já vou adiantar algumas coisas para você. Primeiro, se você está interessado em aprender programação, você tem que seguir alguns preceitos. Primeira coisa, cara, é você pisar no freio. Pisar no freio em qual sentido? Em tudo que for ligado ao seu processo de aprendizagem. Quer um exemplo? Pega esse vídeo aqui. No mínimo, você deve estar assistindo esse vídeo na velocidade 1,5, velocidade 2. Ok? O problema é se você estiver assistindo algum vídeo que está te ensinando alguma coisa e você também fica nessa pressa desenfreada, querendo assistir na velocidade 2, 3, 4, 5, enfim, isso não vai favorecer o seu aprendizado. Então, primeira coisa, quando você estiver aprendendo programação ou qualquer outro tema, matemática, língua portuguesa, não importa. Pisa no freio, desacelera. Você está se dedicando a aprender alguma coisa, se isola de tudo, tá? Foca só naquele conteúdo, não coloque elementos que possam tirar aí a sua atenção e se concentra. Inclusive nesse vídeo aqui. Se você está nesse vídeo para entender o que aprender primeiro em programação, né? Como aprender a programar, então no mínimo você deve focar só nesse vídeo. Não foca em outra coisa, não deixe que seu foco comece a ficar disperso, senão você nunca vai aprender a programar. Dito isso, são as considerações iniciais, a gente vai agora para o conteúdo, onde eu vou te mostrar na prática o que você deve fazer para conseguir aprender a programar. E eu sempre vou bater em cima do mesmo assunto. Para você aprender a programar, você precisa focar inicialmente em lógica. Lógica de programação. E lógica de programação se inicia com lógica proposicional. Eu tenho batido em cima desse mesmo assunto de uma forma quase incansável lá no meu Instagram. Se você me segue lá, com certeza você já viu várias postagens sobre esse mesmo assunto. Se você não me segue, o endereço está aparecendo aqui na tela e também na descrição do vídeo. E o motivo que eu bato tanto em cima desse mesmo assunto de focar na lógica de programação é que o programador ele tem que aprender a pensar. O programador tem que criar gosto por pensar, raciocinar e resolver problemas. Isso é programação. É você raciocinar. É você pensar formas diferentes de fazer uma resolução de um mesmo problema, mas usando caminhos alternativos. Isso é programar. E se liga aí, fica comigo até o final do vídeo, porque no decorrer do vídeo eu vou mostrar para você como que você consegue aprender a programar e vou fazer algo até melhor. Eu vou te dar um curso de lógica de programação de graça. Segura aí comigo que eu já falo como que você consegue ter acesso a esse curso, tá bom? Coloca uma coisa na sua cabeça. Linguagem de programação não resolve problema. IDE, que é seu ambiente de desenvolvimento, não resolve problema. O que resolve problema é a sua lógica, o seu raciocínio na hora de pegar uma situação, pegar uma problemática, pensar na forma como aquilo poderia ser resolvido, estruturar, algoritmizar toda essa lógica na sua cabeça e aí sim sentar-se à frente do computador e começar a programar. Então, se você começa a programar pela linguagem, utilizando linguagem, você quebra toda a parte da lógica, você não entende como que você deve pensar, como que seu cérebro deve raciocinar antes de chegar na hora de escrever o código. Então, lógica de programação é sempre o primeiro passo para que você aprenda a programar. Não adianta. Vou começar a programar utilizando Python, vou começar a programar utilizando JavaScript. Não se aprende lógica de programação de verdade programando em nenhuma linguagem. Professor, mas eu aprendi a programar utilizando Python. Possivelmente você ficou preso no Python. E se você for migrar para uma outra linguagem, ou se você já tentou migrar para alguma outra linguagem, possivelmente você terá ou já teve grande dificuldade, porque você focou em sintaxe, você não focou na estrutura, no cerne, no core realmente da computação. E arrisco dizer que você não sabe tudo de lógica de programação. Um exemplo clássico, quer ver? Todo mundo que aprende a programar utilizando linguagem sempre fala que a linguagem A, B, C, D, enfim, tem uma estrutura de dados chamada vetor.
quando na verdade a maioria das linguagens não tem uma estrutura de dados chamada vetor, tampouco matriz. Pô, professor, mas como que não? Eu uso listas lá dentro do Python, como que não tem vetores em Python? Pois é. Ah, mas eu uso também vetores lá dentro do Java, como que não tem vetor dentro do Java? Pois é, na lógica de programação você entende que esses elementos eles simulam um comportamento de um vetor, tá? Mas só que na prática eles não são vetores, são objetos simulando comportamento vetorial ou comportamento matricial, mas na prática eles não são nem vetores nem matrizes. E como que você sabe disso? Só se você passar pela lógica de programação. E na hora que você vê a lógica de programação, você começa a enxergar a computação de uma forma muito específica, você começa a vê-la de dentro, você começa a olhar no coração da computação, no coração da programação. E os códigos que você passa a desenvolver começam a ser muito mais eficientes, começam a atingir um nível de eficácia muito alto, porque você pensa muito bem antes de usar determinadas estruturas de dados, porque você sabe qual estrutura é mais rápida, qual é a mais lenta, qual que atinge o melhor objetivo, qual que chega na melhor performance, e isso você só alcança com a lógica de programação. E eu tenho certeza que nunca ninguém falou isso na caruda, do jeito que eu estou falando para você. E só isso já vale a sua inscrição aqui no canal, porque periodicamente eu posto vídeos te ajudando a ser um programador cada vez melhor. Então não marca bobeira, não dorme na selva. Clica no botão para se inscrever e ativa o sininho das notificações. Então se a sua pergunta era o que aprender para programar, né? O que aprender primeiro em programação? Cara, o macete é esse. Começa sempre pela lógica de programação. E quando eu martelo muito em cima do fato da pessoa não aprender lógica de programação com linguagem, é pelos seguintes motivos. Primeiro, você vai misturar a sintaxe com lógica, tá? Às vezes você está com um problema de sintaxe, né, sintaxe da linguagem, e você acha que é problema de lógica. Então você gasta lá 3, 4, 10 horas pesquisando sobre sintaxe, sobre sintaxe, quando na verdade esse problema é lógica. Ou você está com um problema de lógica e você está achando que é sintaxe. Então o interessante é que você foque só na lógica, porque senão você vai acabar perdendo muito tempo durante seus processos de aprendizado tentando resolver problemas de IDE, tem que baixar pacotes para poder a linguagem funcionar, e esse pacote está desatualizado, aí tem que vincular a tal biblioteca, e essa biblioteca não está disponível, e minha IDE precisa de atualização, e minha IDE está travando por causa do computador. Enfim, você começa a colocar um monte de coisa em volta do conceito de aprender a programar, e a parte importante fica de lado, que é a parte de aprender a lógica da programação. Lembre-se, linguagem não resolve problema. O que resolve problema é o raciocínio, a sua lógica de programação. Isso resolve problemas, isso resolve algoritmos. E quando você deixa de lado a eficiência do código, cara, aí já era. Aí você dormiu na selva mesmo, porque o seu código começa a ficar mais lento, seu algoritmo começa a ficar muito mais moroso para poder resolver um problema que poderia ser facilmente resolvido se a sua lógica tivesse sido aplicada da forma correta. Eu tenho alguns vídeos aqui no canal em que eu falo sobre eficiência de algoritmos, estou deixando um deles aqui no card, também está aqui na descrição. Confere assim que você terminar esse vídeo aqui. Lembre-se, pisa no freio, uma coisa de cada vez. Termina esse vídeo e depois você vê os demais vídeos. Embora eu já tenha também aqui no canal um outro vídeo onde eu falei o que aprender primeiro em programação, né? O que aprender primeiro para programar, e esse outro vídeo também está aqui nos cards e na descrição, eu vou também dar uma explanada maior aqui para você sobre os detalhes que você deve atentar na hora de aprender a lógica de programação. Primeiro, você começa pela lógica proposicional. Isso daí é batata. Muitos cursos de lógica de programação, até em faculdade, eu vejo que passam batido por essa parte. E a pessoa fica com raciocínio muito deficiente, não consegue entender alguns conceitos básicos na hora de fazer um laço, na hora de fazer uma condicional, na hora de apontar a validade de uma variável do tipo booleana, enfim, a pessoa fica com muita dúvida porque pulou a etapa de lógica proposicional. Terminando a lógica proposicional, você já parte direto para a lógica de programação mesmo. Depois que você dominou lógica proposicional, dominou lógica de programação, aí que você vai partir para o seu ambiente de linguagem de programação. Veja que a linguagem é só a última etapa, né? Primeiro você cria a estrutura, você forma a sua base, você deixa o seu cérebro pronto para entender
qualquer linguagem de programação. O que eu vejo muita gente falhando é justamente nisso. A pessoa, ela começa pela linguagem, querendo aprender linguagem e lógica ao mesmo tempo, e aí ela não fica nem boa em lógica, tampouco boa em linguagem. Ela fica aquele programador mediano. Eu tenho vários vídeos aqui no canal onde eu falo sobre eficiência do programador. Alguns estou deixando aqui nos cards, também aqui na descrição. Mas para você partir para a linguagem, você primeiro precisa definir qual dos 3 ambientes que você quer trabalhar. Ambiente mobile, para celular, smartphone. Ambiente web, ambiente desktop. Primeiro define isso. Quando você definir o ambiente que você quer, fica mais fácil de você partir para a próxima etapa, que é a escolha da linguagem de programação. E tenho também vários vídeos aqui no canal onde eu falo a respeito de quais linguagens de programação que são mais adequadas para o seu perfil. Vou deixar o link também aqui nos cards. E não se esquece, daqui a pouco eu vou te falar como que você consegue o seu curso gratuito de lógica de programação. Fica comigo até o final. Definido então seu ambiente, definido também a sua linguagem de programação, aí sim você parte para estudar aquela linguagem. E você pode achar cursos dentro da internet, no YouTube, vários cursos sobre a linguagem que você quer. Você pode procurar, vai achar de monte aí. Não vou nem falar dos meus cursos, tá? Você pode procurar livremente na internet algum curso da linguagem que você quer se especializar. Eu só vou te dar uma dica. Não foca no preço. Porque às vezes você vê um cursinho lá de R$50 e você vê um outro de R$700. Poxa, no mínimo aquele de R$700 vai ter alguma coisa a mais que o de 50 não tem. Às vezes pode ser uma qualidade de áudio, pode ser uma qualidade de vídeo, pode ser uma quantidade de aulas. Tá? Não estou falando que todos os cursos que têm um preço baixo serão ruins, mas só que a probabilidade de você pegar algum curso de baixa qualidade devido ao seu preço baixo é muito grande. Então, cuidado, tá? Não estou fazendo nenhuma recomendação de curso aqui para você, só estou falando para você atentar. Cuidado com cursos que têm um preço muito baixo. Geralmente, o preço baixo está atrelado a uma baixa qualidade. E aí depois você não vai conseguir aprender a programar e você não vai saber o motivo, sendo que o motivo estava no curso que você escolheu. E lógico, quando você estiver fazendo o curso, eu recomendo que você treine fazendo microprojetos, né? Porque senão você vai só ficar escrevendo código à torto à direito, sem nenhum objetivo. E isso daí acaba meio que minando o seu aprendizado, porque você não está aplicando ele em algo concreto. Então minha recomendação é que você confira depois esse vídeo, já deixa ele reservadinho aí, põe nos favoritos, tá? Guarda o link, porque você pode utilizar esse vídeo onde eu falo sobre 9 projetos que você pode aplicar na hora de aprender a programar. E a gente vai falar um pouco de prazos aqui. Vamos lá, seguinte. Se você quiser dominar lógica de programação, você vai levar algo em torno de 1 a 2 meses, sem aprofundamento matemático. Se você for se aprofundar no cerne da computação a nível matemático, então esse prazo vai ficar um pouco maior, tá? Mas só que você consegue programar sem esse aprofundamento. É claro que se você tiver uma base matemática muito boa, então seu nível de programação vai ser melhor. Mas só que você pode começar a programar mesmo sem essa base ser tão profunda assim. Eu tenho um vídeo aqui no canal onde eu falo sobre a necessidade de um programador saber ou não matemática. Estou deixando também esse vídeo nos cards e aqui na descrição. E o que eu quero que você perceba é essa sequência, tá? Então na hora de você se perguntar o que aprender primeiro em programação, o que aprender para programar, a sequência é essa, não foge dessa sequência. Continuando, então passou em 1 ou 2 meses, você dominou lógica de programação, aí você vai levar aí mais ou menos uns 2 meses adicionais para poder ter uma base sobre a linguagem de programação que você escolheu. É uma base, tá? Você vai começar a desenvolver seus primeiros códigos, seus primeiros algoritmos. Para você se aprofundar legal dentro da linguagem, pelo menos mais uns 6 meses. Na prática, então, para você ter um domínio legal da linguagem, você vai levar algo em torno aí de 10 meses a 1 ano. Então veja que aprender programação é um processo que pode demorar um pouquinho, né? Não significa que você vai começar a ganhar dinheiro só depois que dominar. Não, você pode fazer microprojetos durante o seu processo de aprendizagem. Isso daí é normal, tá? Inclusive eu fiz isso quando comecei com a minha carreira lá no final da década de 90, tá? Você pode estar aprendendo e estar ao mesmo tempo já programando e ganhando dinheiro. Não tem nada que te impeça de fazer isso. Mas para que você possa se olhar no espelho e falar assim, legal, sou um programador, de fato, mesmo que seja do nível júnior, isso daí pelo menos uns 10 a 12 meses, 1 ano aproximadamente. E veja que aqui eu tô jogando a real para você, cara. Eu não tô com papas na língua, não tô nem jogando meias palavras. E só isso já valeria o seu curtir aqui nesse vídeo. Então se você ainda não curtiu, tá dormindo na selva, filhão.
clica no botão de curtir e ajuda esse vídeo a ser entregue para muito mais pessoas aqui dentro do YouTube. Ah, professor, então é 10 a 12 meses, daí é padrão esse prazo, esse tempo? Não, é uma média, uma estimativa. E baseada no quê? Baseada na média em que meus alunos de faculdade geralmente dominam uma linguagem de programação. Dominar a nível básico, tá? Eles levam algo em torno de 1 ano para estarem confortáveis com o código de uma linguagem de programação. Então é um tempo médio baseado na minha experiência de professor dentro de sala de aula de faculdade. Mas é aquele negócio, se você vir este vídeo hoje e deixar para começar amanhã, aí você já perdeu um dia. Se deixar para ver semana que vem, aí você já perdeu uma semana. Então, cara, quanto antes você começar, melhor para você. Mas você antecipa o final deste prazo de 1 ano, 10 meses. Então, começa hoje. E lembra que eu te falei, né? Te lembrei 2 vezes sobre como você conseguir ter um curso de lógica de programação de graça. É o seguinte, eu estou deixando aqui na descrição um link. Você vai acessar esse link, ele vai carregar uma página para você. Nessa página tem 3 campos: nome, e-mail e WhatsApp. Você vai preencher os 3 campos. Ah, professor, mas não quero cadastrar o WhatsApp. Filho, criatura, guerreiro Jedi. Se você não cadastra o WhatsApp e por algum motivo dá problema no envio do e-mail, aí não tem como eu te contactar. Então, o WhatsApp é uma forma alternativa de eu conseguir manter contato contigo e te mandar o link das aulas gratuitas de lógica de programação. Aí, o que você vai fazer? Cadastrou? Ele vai te levar para essa outra página que está aparecendo para você aqui na tela, né, que está confirmando, né, que o seu cadastro foi feito, tudo direitinho para receber as aulas. E tem um aviso falando assim, que as aulas podem demorar até uns 15, 20 minutinhos para poder chegar no seu e-mail. Isso é normal, principalmente dependendo da demanda de pessoas que solicitarem ao mesmo tempo. Então o que você vai fazer? Você vai cadastrar, vai esperar um pouco, vai tomar um café, vai tomar uma água, e aí você volta lá no seu e-mail, verifica a pasta de spam e também a pastinha da lixeira, principalmente se você tiver um Gmail. A mensagem pode ter caído lá, tá bom? Então verifica direitinho se não caiu lá. E aí, se o e-mail estiver lá, o que você vai fazer? Você vai abrir esse e-mail que vai estar com a sua primeira aula. Você vai clicar no link e vai ter acesso direto à aula gratuita de lógica de programação. Essas aulas que eu estou deixando lá para você, é claro, não é um curso completo, tá? É pelo menos uma parte do curso Logicamente Pro, que é o meu curso de lógica de programação. Mas só que ali já é o suficiente para você ter uma noção do caminho que você deve seguir na hora de aprender a programar. Ao todo, você vai ter algo em torno de 1 hora e 20, mais ou menos, de conteúdo de aula prática, tá bom? Te ensinando passo a passo na hora de você aprender programação. O link para você ter acesso a essas aulas de lógica de programação está aqui na descrição. Clica nele, faz todo o processo e aí você com certeza vai parar de se perguntar o que aprender para programar ou o que aprender primeiro na programação, porque esse caminho, esse passo a passo, o tio Márcio vai dar para você. Fechou, filhote? Por hoje é isso, um grande abraço e que a força esteja com você.